Você sabia que um dos primeiros ministros britânicos mais importantes do início do século XIX governou apenas por menos de um ano, mas foi responsável por uma das maiores conquistas morais da história do Reino Unido? Hoje vamos contar a história de William Wyndham Grenville, o homem que liderou o chamado Ministério de Todos os Talentos. Para você que é novo aqui no canal, eu tenho uma sequência, uma lista de primeiros-ministros aqui do Reino Unido, desde o primeiro primeiro-ministro até os dias de hoje. Estamos aí fazendo uma sequência, uma playlist, né? Então é bem bacana você acompanhar essa playlist, que você ficar sabendo um pouco mais de como esse país foi se erguendo, né? E das crises que teve em cada primeiro-ministro. Então é interessante a gente saber. E agora a gente vai falar do William Grenville, né? Que nasceu no dia 25 de outubro de 1759 e ele foi um político britânico do partido Whig. E, claro, ele estudou no tradicional colégio de Eton College e ele veio de uma família muito poderosa, tá? Seu pai foi George Grenville, que também foi primeiro-ministro do Reino Unido, tá? E em 1782, Grenville foi eleito para a Câmara dos Comuns, iniciando uma longa carreira política em um dos períodos mais turbulentos da história europeia. Após a morte do William Pitt, né, o novo, em 1806, Grenville assumiu o governo britânico e ele se tornou o chefe do chamado Ministério de Todos os Talentos, uma grande coalizão política que reunia diferentes grupos, os Whigs foxistas, aliados de Grenville e até apanhadores do ex-primeiro-ministro Lord Stillman, e Grenville ocupava o cargo de primeiro Lorde do Tesouro, enquanto Charles James Fox atuava como secretário das Relações Exteriores, né? E claro, seu próprio primo, William Wyndham, foi secretário da Guerra e das Colônias, e seu irmão, Thomas Grenville, chegou a comandar o almirantado por um curto período, tá? E apesar das grandes expectativas para o governo dele, o ministério enfrentou alguns sérios desafios, tá? O governo não conseguiu negociar a paz com a França e também falhou nas tentativas de promover a emancipação católica no país, tá? O que acabou levando a sua demissão em março de 1807. A primeira grande conquista mesmo foi o fim do tráfico de escravos, né? Mesmo com um governo curto, Grenville ele deixou um legado histórico enorme que em 1807 seu ministério foi responsável pela abolição do comércio de escravos do Império Britânico, então como se fosse nossa Lei Áurea, né? Abolição da escravatura aí, né? Aqui também teve isso, claro, muito antes da gente. E com certeza foi uma das decisões mais importantes históricas do país, né? E foi no governo dele. E muitos historiadores ainda discutem os papéis exatos de Grenville, William Pitt e Henry Dundas, tá? Nas guerras contra a França Revolucionária e Napoleônica, tá? O consenso é que Grenville tem um papel central na política externa britânica até 1801. Trabalhou muito forte e de forma intensa para manter a coalizão internacionais, dando atenção até a aliados menores, como Dinamarca e Sardinha. Além disso, foi a peça-chave nas negociações com Rússia e Áustria, acreditando que com o financiamento britânico, esse país sustentaria o esforço militar terrestre contra a França. Mesmo com curto prazo, né, o Grenville marcou a história britânica, não pelo tempo do poder, mas pelo impacto nas suas decisões, né. Lembrando que o rei, no período dele, né, foi o rei George III, tá, que governou de 1760 até 1820. Ou seja, durante todo o período de Grenville, George III, né, ele estava aí, que ele é o mesmo rei que teve a independência dos Estados Unidos, guerras napoleônicas e é aquele que aparece até na série Queen Charlotte, sabe? Aquele rei que tem problema, que tem doença mental e depois levou a regência do seu filho. Então, esse é o rei aí que tá nesse período. Então, a gente tá falando desse período aí. Se você assistiu King Charlotte, que é uma parceria aí com Bridgerton, né? Que pode falar assim. Então, bem bacana também. Assiste que aí fica bem interessante ainda mais se você analisar todas essas coisas aí que tá acontecendo no período, né? Então é isso, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Até o próximo e tchau!